Nono quadro: O coração vitorioso. Este quadro representa um cristão que suporta as tentações e está vencendo no meio de grandes tribulações. Ele fica firme, mesmo quando tentado de todos os lados. Ele resiste até o fim, sendo mais que vencedor por Jesus Cristo. Não somente tem começado a carreira cristã, como tem preservado, correndo com paciência, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas antes para Jesus, autor e consumador da fé. Satanás, com todos os seus exércitos, cerca o coração crente, tentando em vão desviar o Filho de Deus. O orgulho, o amor ao dinheiro, o demônio, a imoralidade e muitos outros pecados estão representados. No lugar da onça, vemos o burro, porque muitas vezes o pecado aproxima-se de uma outra forma e esconde-se sobre uma outra farda ou sobre outro nome. Mas o cristão que está em alerta reconhece o pecado sobre qualquer disfarce, ainda mesmo como um anjo de luz, pois a palavra de Deus e o Espírito da verdade o conduzirá em toda a verdade. Além dos animais, vê-se um homem a dançar, com um copo na mão, tentando assim o cristão com os prazeres do mundo. Porém, não há efeito sobre o cristão dedicado, porque ele tem morrido com Cristo para o pecado e para o mundo. O segundo homem está esfaqueando o cristão. Quando uma pessoa que se diz crente, ou mesmo um inimigo do Evangelho, fala mal dos outros, é infiel, escarnece ou ameaça os outros, tudo isso é como se fosse uma faca no coração do cristão sincero. No entanto, ele não liga aquilo que dizem, mas antes aquilo que Deus diz. Bem-aventurados sois vós, quando vos amaldiçoarem e perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda a espécie de mal por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é o vosso galardão nos céus. O pecado, a nossa carne e o diabo tentam constantemente separar o cristão do amor de Deus. Mas com grande alegria podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a dificuldade, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O cristão, revestido de toda a armadura de Deus, é capaz de vencer as tentações por Jesus Cristo, o qual venceu todas as provas e tentações, a fim de que nós pudéssemos vencer e receber uma coroa de glória. Observe a estrela da sua consciência. Ela está limpa e brilhante. O seu coração está cheio de fé e do Espírito Santo. O anjo de Deus, a palavra de Deus que está sobre ele, faz lembrar as preciosas promessas dadas àquele que vence e resiste até o fim. Aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nesta pedra um novo nome escrito. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei poder sobre as nações, e será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Podemos ver também o saquinho aberto do dinheiro. Mostra que não somente o seu coração, mas também o seu dinheiro está consagrado a Deus. Em vez de gastar à toa o seu dinheiro, gasta-o em esmolas aos pobres e dá o dízimos e ofertas para a obra de Deus, a quem dê tudo o que possui para a glória de Deus. O pãozinho e o peixe
significa que vive uma vida pura e santa. Não se contamina com bebidas fortes, não gasta o seu dinheiro nem contamina o seu corpo, que é o templo de Deus, a mascar tabaco nem a fumar. Também não faz uso de narcóticos e alimenta-se com comidas boas e nutritivas. O seu corpo tornou-se uma casa de oração e assiste aos cultos com regularidade e reverência, e em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Ele gosta muito de orar, quer na igreja ou em particular, porque sabe que um cristão não pode viver sem comunhão com Deus pela oração. O livro aberto significa que a Bíblia é um livro aberto para ele, que a lê e a estuda diariamente, encontrando assim na Palavra de Deus força, vida, luz e riqueza sem medida. Tornou-se uma lâmpada para os seus pés e também uma espada com a qual vence o inimigo. É ela o pão espiritual de todos os dias para a sua alma e água para matar a sua sede. Ao mesmo tempo, é a pia onde lava a alma e um espelho onde se contempla e vê como ele é realmente. O cristão gosta de levar a sua cruz, porque sabe que sem ela não pode haver coroa. Como ele sabe que ressurgiu juntamente com Cristo para a nova vida, então procura as coisas de cima, as coisas eternas, que não são visíveis. Ele está preparando para encontrar-se com Deus. E é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dá o seu fruto na estação própria. Ou como um ramo de videira verdadeira, que dá muito fruto. Desconhece o medo da morte, visto que pela plenitude do Espírito Santo, o perfeito amor de Deus enche e domina o seu coração.